Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2023. Neste programa você confere opinião, transparência e perspectiva do vereador sobre a nossa cidade. E hoje conversamos aqui com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos. Hernani é advogado lotado no Instituto de Previdência do município de Jacareí, sendo hoje o único servidor de carreira ocupando vaga nesta Casa Legislativa, tendo mais de 20 anos de experiência na administração pública. Foi eleito vereador pela primeira vez nas eleições de 2012, exercendo o mandato de 2013 até 2016, tendo ocupado inclusive cargo de secretário municipal de esportes. Após 4 anos ausente de cargos eletivos, Hernani retornou como vereador para a legislatura de 2021 a 2024. Hernani, primeiramente, muito obrigado por aceitar participar desse espaço parlamentar primeiro quadrimestre. Seja bem-vindo. Olá, Márcio. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham. Para mim é sempre uma satisfação muito grande e uma oportunidade para a gente poder falar dos nossos trabalhos, como que a cidade está se desenvolvendo e dialogar com a sociedade. É importante a gente ter transparência aqui nessa Casa de Leis, no Legislativo, para que as pessoas saibam como que o dinheiro público está sendo gasto, como que cada vereador tem atuado no seu dia a dia. Perfeito. Hernani, antes da gente entrar especificamente nos seus trabalhos dos últimos 4 meses e até um pouco antes também, vamos dar uma introdução para a nossa conversa, principalmente relacionado à política em si. A gente sabe que o ato de fazer política é extremamente delicado, extremamente complexo e ele depende muito do diálogo. E por isso eu te pergunto, Hernani, como que está o seu diálogo com os outros vereadores dessa casa, com os outros 12 vereadores? Como você tem se relacionado com eles? Conta um pouco para a gente. Márcio, eu tenho muita tranquilidade para falar da boa política. A política é uma ciência. Então, eu estudo a política há muitos anos. Há praticamente 25 anos estou atuando diretamente dentro do poder público. Eu entrei como estagiário, depois fui galgando alguns passos e atingindo outros cargos até chegar a essa casa. E eu vejo com bons olhos você ter uma postura de situação, oposição, mas eu sempre me coloco na condição de independente. Eu sou do Republicanos, o mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, que hoje tem como vice o Felício Ramute, que foi prefeito da maior cidade do Vale do Paraíba, a capital do Vale, São José dos Campos. Então, eu tenho um bom relacionamento com todos eles, eu acho que o tempo vai nos trazendo maturidade, experiência, e cada um faz o seu papel. É óbvio que quem está na condição em que nós estamos tem um pouco mais de facilidade, até por não ter amarrações. E eu falo amarrações no bom sentido, não que tenha algo errado, mas tem um comportamento diferente para lidar com os problemas da cidade. Perfeito. Hernani, ainda falando sobre essa questão de relacionamento, mas desta vez com o executivo, sem entrar especificamente em trabalho, algum trabalho em si, até porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas como está o seu relacionamento não só com o prefeito Isaías, mas com as pastas também, com os secretários, como tem sido? Eu tenho visto que, infelizmente, algumas pastas não atuam com a velocidade que a cidade e que nós almejamos. Então, pelo fato de não ser base do governo Isaías Santana, a gente utiliza das ferramentas de trabalho que nós temos, que são as indicações, os pedidos de informações, e com as respostas a gente vai conseguindo avançar para ajudar a população. Então eu tenho críticas, sim, a diversas pastas, e aqui a gente pode até citar a questão da mobilidade urbana. Um tema que está muito em evidência é a construção do viaduto, um viaduto que ainda não foi inaugurado, mas que aparentemente apresenta diversos problemas de segurança. Então, a gente fica preocupado e vê que não temos resposta à altura para poder equacionar esses problemas. Então, eu estou dando um exemplo de uma secretaria, mas tem outras secretarias que a gente tem um pouquinho mais de liberdade e vê um retorno mais rápido. Aproveitando que você citou essa questão da chamada terceira ponte, Hernani, vamos falar um pouco sobre ela, especificamente até sobre um instrumento de pedido de informação que você utilizou recentemente para questionar o prefeito, assim como o secretário, especificamente em relação à qualidade do asfalto. A gente pode também
depois falar da terceira ponte num contexto total, mas primeiro eu queria que você falasse a respeito disso, esse pedido de informação que você fez. Você sentiu que, em nível de qualidade, falta a otimização, falta melhoramento? O que falta naquele local? Vamos separar. Nós temos a obra da terceira ponte e nós temos a obra do viaduto, né? Que eu fico muito chateado quando a gente começa a escutar piadas, né? Ah, é a passarela, porque teve um afunilamento. Houve até uma simulação passando um ônibus de 13 metros raspando ali. Né? Então, isso nos causa uma preocupação, nos traz uma preocupação enorme. Né? Então, separando essas duas questões, nós temos os problemas da ponte, da terceira ponte. A ponte era um sonho de todos nós. E continua sendo, até porque ainda ela não está tendo a eficiência, a utilidade que aquela região toda necessita. Porque eu sou um crítico de forma construtiva. Se a gente tivesse feito o acesso da Lucas Nogueira Garcês a Humberto de Alencar Castelo Branco, para depois a gente chegar na ponte, é muito claro a gente ver a funcionalidade e aquilo que ia mudar no cotidiano das pessoas. Mas não. Houve uma opção, quem está no governo toma decisão. O prefeito tomou uma decisão, na minha opinião, equivocada. Construiu a ponte e os problemas da ponte são problemas mais simples de serem resolvidos. Você citou o asfalto, né? Eu acho que tem algumas placas soltando, tem questão de sinalização, viária também. Mas quando a gente já fala do viaduto, aí o problema é bem maior. O que você acha que houve ali, Hernani? Olha, houve uma alteração de projeto, porque como eu já estou há bastante tempo dentro do poder público e acompanhei diversos trabalhos, a gente tinha um projeto inicial de rotatória, do mesmo jeito que foi feito na quarta fase do anel viário, que é aquela ligação ali da Avilino ao Parque Meia Lua. Aquela rotatória ficou muito boa, né? Por isso que quando a gente vê algo que deu certo, a gente enaltece. Mas o trabalho do vereador é de fiscalizar, não é dar tapinha nas costas, mas sim ver os erros. Então, aquela rotatória, a gente poderia transportar ali para Humberto de Alencar Castelo Branco e a gente não ter o viaduto e ter realmente uma funcionalidade e segurança maior. Houve uma alteração por parte do governo atual. E o afunilamento que a gente percebe, uma série de problemas de acesso, é só no dia a dia que o cidadão comum vai perceber. Mas nós, por obrigação, como a gente foi acompanhando passo a passo, a gente já foi vendo que ia dar errado. Então, o último pedido de informações que eu fiz por que ainda não foi inaugurado? Qual é o valor gasto? Nós estamos falando de dinheiro público, é dinheiro de todos nós. Todo mundo paga os seus impostos aqui na cidade. Então, se não foi inaugurado até agora, é porque houve problema. E eu tenho visto funcionários da prefeitura fazendo alguns serviços, Márcio. Se os funcionários da prefeitura estão fazendo serviço, ora, não é a empresa contratada, então houve falha no projeto e a prefeitura está assumindo que errou no projeto. Então tem que ter responsável por esse erro. Se for ao contrário, não seriam os funcionários da prefeitura, e sim os funcionários da empresa, porque a obra tem garantia. Não é o que está acontecendo. E como a gente não tem esse acesso e não tem transparência do que aconteceu, eu fiz o pedido de informações, fiz junto com o vereador Rodrigo Salomão e a gente vai esperar a resposta. Perfeito. Você acredita, só para a gente fechar esse assunto, você acredita que se comprovado realmente um equívoco, um erro, principalmente no viaduto, há algo a ser feito nesse momento ou temos que seguir da forma como está? O que você pensa sobre isso? Olha, na semana que vem a gente vai voltar com as sessões, no dia 2 de agosto. Então, a gente tendo a resposta da prefeitura, com base nessa resposta, a gente vai conseguir visualizar um caminho. Se forem falhas, né, que não demonstram má fé, não demonstram prejuízo, né, eu acho pouco provável que seja coisa simples, né? Nós estamos falando de uma obra de milhões, tão esperada por todos, né? Então, eu acredito que talvez tenham desdobramentos um pouquinho mais complexos, talvez envolvendo o judiciário, envolvendo o Ministério Público, enfim, aí a gente tem que aguardar mesmo a resposta e como que a prefeitura vai se comportar diante desse problema,
Porque quem tampa os olhos para um caso como esse, visualizando que não é problema, eu acho que está vivendo em outro mundo. Perfeito, Hernani. Vamos falar especificamente de trabalhos em Cícia. Você, hoje, como colocado no início desse programa, é o único servidor de carreira vereador nesta casa. Então, naturalmente, no ano passado, inclusive nesse mês, estamos fez um ano de reforma da Previdência Municipal. Você foi um dos vereadores que não só acompanhou o processo do projeto, mas auxiliou na construção dele, fazendo ajustes em várias reuniões entre Executivo, Legislativo e sindicatos. E de alguns meses para cá, principalmente no uso das suas tribunas livres, você tem demonstrado insatisfação em alguns pontos. Fala para a gente não só o contexto da questão da reforma previdenciária municipal, mas também o que tem ocorrido dentro desse tema. É bacana a gente fazer essa construção histórica, né? A gente lembrar que em 2019 nós tivemos a emenda constitucional 103, que mudou o sistema previdenciário no Brasil e já desenhava uma reformulação nos outros entes federados, estados e municípios. E nós fomos segurando, até porque a realidade do Instituto de Previdência do município de Jacareí é diferente de outros institutos. Então, o cálculo atuarial, que é um documento que mede a saúde financeira do instituto, ele é fundamental para a gente poder dar o contorno de uma legislação. Só que nós tivemos também a emenda constitucional 113, que falava sobre o reparcelamento das dívidas. Então, Jacareí, há décadas, sofre por causa de má gestões que comprometeram o recurso do Instituto, emprestaram dinheiro do Instituto, né? E aí a gente, com parcelamentos muito baixos, o município tendo que desembolsar um volume muito grande e a sua capacidade de investimento sendo reduzida. Ou seja, nós tivemos que fazer um conjunto de leis para que o nosso sistema fosse viável e a gente desse uma sobrevida dentro dos parâmetros que nós temos hoje na Previdência. Enfim, naquela ocasião, Márcio, a gente discutiu muito quanto à prorrogação da possibilidade de aposentar o servidor que já está no sistema em todas as regras até 31 de dezembro de 2023. Porém, o artigo 36 dessa lei complementar, que é a 117, ela colocou somente duas emendas, a emenda 41 e a emenda 47, e deixou de fora algumas possibilidades de aposentadoria que estão inseridas no artigo 40 da Constituição. Aposentadoria por idade, certo? E aposentadoria daqueles que entraram depois de 2003 no serviço público, que vão aposentar pela média salarial, não integral, mas são pessoas que também têm 35 anos homem ou 30 mulher de contribuição. Deveriam ter o direito até 31 de dezembro, mas o jurídico do IPMJ não entendeu dessa forma. E eu acho isso injusto. Por quê? Se nós utilizamos as audiências públicas, discutimos, falamos, aquilo que talvez foi colocado no texto não reflete aquilo que foi o combinado, podemos até falar assim, né? Não foi combinado com o Hernani ou só com os vereadores, foi combinado com a sociedade e com um grupo de servidores que chega em torno de 5 mil pessoas, 5 mil famílias. Então nós temos que fazer o ajuste no artigo 36. Esse é um ponto. Segundo, 14% de contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas. Então a gente não tinha como fugir disso. O cobertor é curto. Fazia um ajuste por causa de tempo de aposentadoria, descobria um outro lado. Então a gente foi equacionando isso. O prefeito apresentou um projeto inicial para que a contribuição previdenciária fosse acima de um salário mínimo. Com todo o esforço, todo o exercício que nós fizemos, a gente conseguiu chegar que a contribuição de 14% fosse acima de 3 salários mínimos. Só aqueles aposentados e pensionistas que recebem mais de R$ 4.000. E a contribuição é só sobre o excedente, tá, Márcio? É bom deixar claro para todos que nos acompanham, porque se um servidor aposentado inativo recebe 4.100, ele paga 14% só sobre os 100. Só que eu fiz uma emenda para que a cada ano a gente
fizesse uma reanálise a ponto de subir de faixa ou até mesmo chegar naquilo que era antes, que não pode fugir, que é constitucional. Você não pode, esse papo, vamos revogar os 14%, não pode revogar. Você pode voltar no formato que era antes, contribuindo com 14% acima do teto do INSS, que arredondando dá R$ 7.500. É o correto, porque os aposentados e pensionistas, eles já têm uma elevação no seu gasto já quando chega na fase idosa. Convênio médico mais caro, remédio. Então, contribuíram na fase ativa e agora na inatividade também vão ter que se sacrificar. Não é justo. Por isso, eu tenho defendido essa bandeira para a gente aumentar de faixa. Tá? E por último, Márcio, algo que eu tenho comentado bastante até no meu dia a dia lá no Instituto de Previdência, os servidores que têm deficiência, eles estão ansiosos para que o Instituto estabeleça os procedimentos para essa nova modalidade de aposentadoria. Porque o servidor com deficiência, ele vai ter um escalonamento e uma redução de tempo conforme a gravidade da sua deficiência. Então, grave, leve, grave, moderada ou leve. Então, isso tem uma dosimetria e a gente está aguardando. Então, estou preocupado com esses servidores, né, e tenho aí me dedicado a prestar todos os esclarecimentos, seja lá no Instituto, como aqui na Câmara também, porque é uma modalidade nova e que eu acho que vem ao encontro daquilo que a gente vem plantando e trabalhando ao longo do tempo. No meio da sua resposta, Hernani, você citou inclusive a questão do IPMJ e já vamos aproveitar essa última audiência pública que nós tivemos há algum tempo atrás aqui, você esteve presente, que a IPMJ trouxe os dados para a população de forma geral. Primeiro, qual foi a sua opinião a respeito dessa audiência pública em si, em geral, e principalmente em relação ao conteúdo apresentado pelo IPMJ? O que você achou? Eu vejo que a gente está num processo evolutivo. Eu falo não só aqui na Câmara Municipal, mas na sociedade como um todo. Ninguém mais suporta coisas escondidas, ninguém mais aguenta decisões tomadas entre 2, 3 pessoas, entre 4 paredes só. Não. Se a coisa é pública, todo mundo tem que saber. E foi a primeira audiência pública da Previdência. Então já demonstra que estamos melhorando a nossa relação com a sociedade. Então a apresentação foi uma apresentação enxuta, né? Até peço desculpa porque há minutos atrás eu estava falando aqui e muitos termos técnicos, muitas coisas que fazem parte também do meu trabalho lá, que as pessoas não são obrigadas a saber, nem precisam saber, né? Por isso que eu estou lá para trabalhar e poder atender os servidores. Mas os interessados vão buscar informação. Os interessados podem buscar informação lá no Instituto, aqui mesmo também no IPMJ, aqui no meu local de trabalho na Câmara, mas eu acho que a audiência foi importante. Nós demos um passo firme para transparência. Então, os números foram colocados e nós, vereadores, né, alguns fizeram colocações, pudemos também externar o nosso descontentamento. Porque pensar em perfeição, ainda mais em previdência ou dentro do poder público é utopia, né? Então, a gente está em busca de uma melhora sempre. Perfeito. Hernani, vamos sair um pouco desse assunto previdenciário, mas ainda tratando dos seus instrumentos de fiscalização, em especial pedido de informação. Eu queria que você comentasse um aqui que frequentemente e já há algum tempo, vamos colocar assim, em especial o Jornal Diário de Jacareí tem colocado essa situação, pelo que eu me lembro, pelo menos umas 5 vezes nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Tivemos também algumas coisas nas redes sociais que é relacionado ao mau cheiro lá, até me perdi aqui, no aterro sanitário. Você colocou esse pedido de informação, fez esse questionamento, por que não se resolve essa situação, Hernani? A gente tem vídeos e mais vídeos sendo colocados nas sessões ordinárias dos moradores daquele entorno reclamando daquela situação. O que ocorre ali, afinal de contas? A gente fica preocupado com o pessoal, tanto do Jardim Pitoresco, Jardim Real, ali do Cidade de Salvador, de Santa Marina, porque você conviver perto de um aterro sanitário, que a cada ano tem a sua nota sendo reduzida pela CETESB, que é o órgão que mede a qualidade do nosso aterro sanitário, e convivendo com o mau cheiro,
poxa, é desagradável demais, né? Então, isso está ligado diretamente à saúde pública e à qualidade de vida das pessoas. Tem gente, Márcio, para você ter uma noção, que tem vergonha de chamar amigos, parentes, para fazerem visita em casa, para fazer um churrasquinho, por causa daquele mau cheiro. E a gente já judicializou isso. Isso já está na justiça. Também tem outros vereadores envolvidos nessa causa. E aí a gente tem que deixar a vaidade de lado. Não pode ter vaidade, não pode ficar levantando bandeira partidária, porque quando você se prontifica a ser vereador, você é vereador para a cidade toda, né? Não é só para aquelas pessoas que votaram em você. Então, se a gente der as mãos por uma causa que está ali, evidente que está tendo problema, e a gente tiver solução, nós atingimos o nosso objetivo. Então, essa questão, a justiça vai resolver, já tem os órgãos ambientais que são responsáveis pela fiscalização também e por emissão de laudos e pareceres técnicos, né? A gente tem ligados ao Ministério Público órgãos importantes e com credibilidade para nos auxiliar. E a justificativa que a gente vê da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria é que foram feitos alguns ajustes, mas tem alguma coisa ainda que precisa fazer, mas isso desde o começo do meu mandato, Márcio, eu tenho insistido com isso. A população, às vezes, de forma correta, fica revoltada. A gente acaba caindo em descrédito porque dá uma impressão que a gente não está fazendo nada, mas é que temos morosidade para resolver algumas coisas. Temos sim. Então, se for detectada uma irregularidade na gestão do aterro sanitário, a CETESB vai autuar, vai multar, e aí a empresa que hoje é responsável vai ter que pagar e resolver o problema. Não tem alternativa. A prefeitura, né, que delegou esse serviço à concessionária, ela tem que ficar de olho. E não pode daí ter aquilo que a gente chama de joguinho de compadre, né? Não pode existir isso. A prefeitura tem que fazer a parte dela, que ela é a guardiã dos direitos da população. Hernani, vamos tratar um pouco agora a respeito de emendas impositivas. Tem várias, né, para a gente comentar, mas uma em especial que me chamou a atenção, que inclusive gerou um pedido de informação para você questionar o porquê da sua emenda. Aliás, não digo o porquê, mas digo quando que a sua emenda de fato será viabilizada em relação a esses 30 mil destinados à área do esporte, para uma questão de corrida e para uma questão de ciclismo. Fala para a gente, esse pedido de informação foi motivado porque você, a princípio, não obteve nenhum retorno em relação à ação desse projeto? Esse projeto em si vai sair do papel? Fala um pouco para a gente. Vai sair. A gente, no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, eu sou autor de uma lei que combate a depressão, ajuda as pessoas, né? E previne até mesmo o suicídio. Então, tenho batalhado bastante para que o poder público estenda as mãos para essas pessoas que às vezes sofrem calado. Então, eu não tenho receio nenhum em falar e eu repito sempre isso, porque é uma prática, às vezes, achar que o Hernani é vereador, o Hernani não tem problema. Não, eu tenho problema, minha família tem problema, eu já tive problema com depressão e, por isso, através da política, através da boa política, eu desenvolvi alguns projetos, como é o caso dessa lei e o projeto denominado Vírgula, que é em parceria diretamente com a Secretaria de Saúde, mas envolvendo também o esporte, desenvolvendo um trabalho junto à Fundação Cultural, ao desenvolvimento econômico. E quando eu fiz esse pedido de informações desses dois projetos, que é o Pedal Amarelo, que vai acontecer em setembro, e também do treinão, né? A gente colocou como treinão de corrida do Parque Meia Lua, é por causa da morosidade do tempo em que a prefeitura está liberando as emendas impositivas. Tem coisas que você consegue esticar para um outro exercício, mas tem situações que não dá, Márcio. Não dá para eu destinar um recurso para fazer um pedal amarelo no mês de setembro de 2023 e o pessoal falar que vai fazer, um exemplo, tá? Em maio de 2024. Não tem lógica, porque você tem ali toda uma estrutura, pessoas envolvidas, uma comoção, até mesmo nacional, por causa do mês de setembro, que é um mês de reflexão sobre esse tema,
E aí eu fiz o questionamento e tive uma resposta favorável, que nós teremos o pedal amarelo no mês de setembro e nós vamos ter o treinão, que é a corrida lá do Meia-Lua. Esse projeto é desde quando eu fui secretário de esportes, para você ter uma noção. E aí eu tive esse privilégio de apresentar como emenda impositiva, também no final do ano, tá? Mas eu quero aproveitar o gancho, porque na última sessão do semestre eu recebi a resposta de que o recurso que eu e o vereador Rodrigo Salomão também destinamos para o campo de futebol do Altos de Santana, esse recurso será aplicado ainda esse ano e que estamos em fase de processo licitatório. Então, logo encerre o processo licitatório, a gente já começa a obra para melhorar esse equipamento público lá. Só pegando uma partezinha da sua resposta, você citou uma questão da morosidade. Você acredita, Hernani, que essa morosidade tem relação somente com gestão institucional mesmo, da forma do prefeito Isaías governar? Ou isso também tem uma questão de favoritismo, tem alguma questão de algumas emendas, a gente vamos esperar, vamos liberar outra? O que você acha sobre isso? Isso não é direcionado, não. Eu acho que é um formato que nós temos hoje das gestões públicas, né? E tem até um porquê disso. Quando você lida com o dinheiro particular, com o seu dinheiro, se você quiser comprar um tênis, você vai na loja, você compra. Na prefeitura não é assim. O dinheiro advém dos impostos que todo mundo paga. Então você precisa seguir procedimentos para dar mais clareza, transparência, né, e mais segurança para adquirir qualquer coisa. Então eu vejo que o sistema poderia ser adaptado. Teríamos que ter aí uma desburocratização. E aí sim eu faço uma crítica, porque nós temos várias possibilidades de mudar, mas para isso tem que ter coragem, né? E eu aqui falo sem ficar apontando o dedo ou que soe como pessoal. Não é isso. É porque eu vejo que a máquina pública está travada, a gente vê o atraso, nós citamos a terceira ponte. Foi prometida a terceira ponte há quanto tempo? Há 2 anos? Daí a gente joga a culpa na pandemia. Daí sai de 17 milhões, vai para 35 milhões, a gente joga a culpa na pandemia. Daí a gente vê que não tem sintonia entre secretarias, a gente joga a culpa na pandemia. Não dá. E agora eu quero falar sobre o meu trabalho. Até porque nesse segundo semestre, há 5 anos eu venho trabalhando num aplicativo que eu, como pessoa física, eu paguei. Eu estava fora, foi citado no começo do programa, que eu fiquei fora de 2016 a 2020. Eu peguei esse tempo para também estudar, para também pensar em novas propostas e comecei a desenvolver um aplicativo. E eu paguei uma empresa de São Paulo, gastei um bom dinheiro, mas dinheiro do meu bolso, e com o maior prazer eu fiz isso, porque eu acho que vai servir para que a gente dê agilidade na prestação de serviços públicos, que as pessoas possam interagir não só no campo político, não só na questão envolvendo o poder público, mas também em outras esferas, né? Esse projeto começou, Márcio, só para você saber. Só para o pessoal ser situado, do que se trata o aplicativo? Esse aplicativo é um aplicativo, vamos dizer, facilitador, né? Interagindo, por exemplo, você tem uma reclamação a ser feita, seu bairro está com algum problema, você não vai ficar, bate para cá, bate para lá, não, você vai lá. Você tem uma denúncia a ser feita envolvendo maus tratos a animais, a idoso, né? Trabalho de menores de idade. Então você vai ter lá um acesso mais fácil para você ter uma orientação de forma segura, tá? As pessoas não vão ser expostas a nada, não, elas simplesmente vão ter ali uma orientação de como proceder com cada situação. Mas o que eu ia te contar, que eu quero te contar e contar para as pessoas que nos acompanham, que eu há bastante tempo assisti aquele filme Correntes do Bem. Não sei se você já assistiu, mas eu aconselho que assistam porque é muito bonito. E assistindo esse filme, eu comecei a fazer um trabalho semelhante. Eu acho que se eu fizer o bem para você e você se comprometer a fazer a um outro, e assim sucessivamente, a gente cria um ambiente e a gente consegue transformar a vida de muita gente, né? E se você tem um móvel para doar,
se cadastra no aplicativo e tem uma outra pessoa necessitando, a gente vai fazer esse estreitamento, essa ponte. Então, é bem mais complexo e eu quero ter a oportunidade de vir aqui e até mesmo expor na TV Câmara todo o detalhamento dessa ferramenta que vai ser fundamental, não só para Jacareí, porque eu não patenteei, eu quero que outros municípios também abracem essa causa para dar mais conectividade com as coisas do dia a dia da população. Sem dúvida, estamos à disposição para isso aí, Hernani. Hernani, a gente está chegando no fim do programa, mas é importante que a gente trate também de um assunto um pouco mais partidário. Fala para a gente como que está a situação do Republicanos hoje em Jacareí, aqueles que se interessarem, aqueles que se identificam com o partido, quem procurar, onde ir, fala um pouco para a gente como que está isso. Hoje o Republicanos aqui de Jacareí é composto por 2 membros, né, dentro do Legislativo, eu e o vereador Rogério Timóteo. Nós somos do mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, que tem feito um brilhante trabalho no governo do estado de São Paulo. Mostrou a sua capacidade quando foi ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro, depois assumindo o governo do estado, nós nos deparamos com uma tragédia muito grande no litoral norte e ele foi lá, pisou no mesmo chão que as pessoas, deu alternativas, minimizou os impactos dessa tragédia. Depois, recentemente, começou a fazer um belíssimo trabalho, trazendo empresários e fomentando a indústria e o comércio nos 645 municípios do estado. E isso nos traz também mais emprego e renda para toda a população paulista. E então você que se identifica com a causa do Republicanos, tem acompanhado o nosso trabalho, vai ser muito bem recebido aqui. No ano que vem nós teremos eleições municipais para vereadores e para prefeito. As regras do jogo mudaram, principalmente para vereadores, né? Então, a cada legislatura a gente se depara com uma alteração, mas eu visualizo que essa alteração vem para a gente enxugar um pouco um sistema que tem mais de 30 partidos. Se eu não estiver enganado, são 34 ou 35 partidos. Daí a gente vai reduzir o número de partidos e a gente vai realmente eleger as pessoas que tiverem mais votos. Então, feliz ao Republicanos, venha ser 10 com a gente. Hernani, para a gente finalizar, fica aí o espaço para você colocar qualquer situação que eu não tenha te perguntado, de repente ressaltar alguma informação importante para o telespectador, para te procurar. Fica à vontade, Hernani. Márcio, nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre a saúde, mas especificamente ligado à diabetes. Pouca gente fala sobre essa doença que é silenciosa e como eu tenho estudado, conversado com profissionais e destinei recurso através de emenda impositiva para a Associação dos Diabéticos de Jacareí, eu gostaria de alertar você que já tem casos na família, para você que está passando por algum problema, que você também busque através de caminhos seguros a Associação dos Diabéticos. Pode vir até o nosso gabinete para a gente te direcionar, porque nós estamos falando de coisas sérias, pessoas que estão com problemas de feridas abertas, até mesmo chegando a ponto de amputações, e a gente precisa direcionar essas pessoas. Falta muita informação, Márcio. Então, até estou colocando um tema específico demais, porque eu vejo que as pessoas estão perdendo a vida por causa de falta de orientação. Então, acho que cada vez mais, se a gente como vereador passar informações relevantes de utilidade pública, a gente vai estar cumprindo o nosso papel, não só como vereador, mas como ser humano também. Então, eu agradeço o espaço, agradeço a todos vocês aqui da TV Câmara, você que acompanha o meu trabalho e fico sempre à disposição. Hernani, mais uma vez agradeço também para que você tenha aceitado estar aqui no Espaço Parlamentar primeiro quadrimestre e a gente espera que o segundo Espaço Parlamentar, o segundo quadrimestre desse ano, você esteja novamente aqui conosco. Com certeza estarei. Obrigado mais uma vez, Hernani, e obrigado também a você que participou dessa conversa hoje com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos. Esperamos que você tenha gostado, continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.